3 anos depois que eu iniciei o cultivo de orquídeas phalaenopsis, eu já começo a colher os frutos, sabe, de 3 anos de experiência, de erros, de acertos. E hoje eu quero mostrar para você uma orquídea que eu plantei. Essa foi a segunda orquídea que eu replantei. E eu vou fazer o replante dela novamente hoje. E olha para você ver a belezura que tá essa orquídea. Olha o seu enraizamento, vocês estão vendo? Olha as raízes dessa orquídea. Eu deixei ela na água por um tempo para eu mostrar elas para você, ó. Essas raízes verde, bem verde, com pouquíssimas raízes para serem removidas, ó. Essa é muito pouco. É uma orquídea muito bonita. Ela foi atacada por caracol, vocês estão vendo? Só que ela é um vegetal muito bonito. Ela teve florações, lógico. E é uma orquídea que está há 3 anos plantada. E por que eu vou fazer o replante dessa orquídea? Porque ela estava replantada neste vaso. E aqui mostra a primeira coisa que eu aprendi, sabe? Segundo o replante, no vaso marrom, que eu não conseguia enxergar as raízes aqui dentro. E já era cultivo, né, com pedra brita. Mas eu quero mostrar para vocês que eram pedras pequenininhas, estão vendo? Era tipo de pedrisco, a pedrinha miúda, muito miúda. E aqui dentro, uma umidade muito grande, né? O vaso plástico, ele tende a ter mais umidade que o vaso de barro, por exemplo. Mas, ó, esse vegetal mostra que eu acertei, pessoal, né? Foi muito bom. E se você se identifica comigo, ama orquídeas, no meu caso, orquídeas phalaenopsis. Se você cultiva a orquídea phalaenopsis, vamos trocar experiência, né? Eu quero ensinar para você aquilo que eu sei e eu quero que você ensine para mim aquilo que eu devo aprender. Por exemplo, essa semana uma inscrita colocou no canal que para que não haja ataque de caracol, né, e lesma no orquidário dela, ela joga semanalmente 2 kg de sal no chão do orquidário de pedra brita e ela espalha esse sal. Se não me engano, 2 kg por semana que ela me disse. E é uma ótima maneira de você prevenir ataque de caracóis. Essa planta, eu vou plantar ela no vaso plástico, que está aqui. E como você viu aí na thumbnail, é lógico que eu vou usar o vaso plástico com pedras britas. Agora eu aprendi que a pedra brita maior, de 2 centímetros em média, elas são melhores porque aqui dentro a raiz consegue respirar melhor, há mais aeração, né? A raiz da orquídea phalaenopsis precisa respirar, precisa ser ventilada. Se você mora num lugar muito abafado, você pode até furar aqui os vasos, tá bom? Eu não furo porque onde eu moro é um lugar bem ventilado, assim, né? Venta bastante, e essas orquídeas são cultivadas a céu aberto, no caso com sombrite, né? Mas elas recebem chuva, umidade. Aqui tem um lago perto, então tem a serração que elas recebem, então por isso que eu não furo os vasos. Mas você pode até furar os vasos aí, tá bom? Pedra brita, somente pedra brita e pedra número 2. Pessoal, o replante da orquídea phalaenopsis no vaso plástico e pedra brita, ela não requer muita experiência, digamos assim. É mais o medo que nós temos, caramba, né? Plantar a orquídea na pedra, né? O que a pedra vai fornecer para a orquídea? Porque, né, a gente tem aquela imaginação assim, eu lembro que eu tinha essa imaginação, que a orquídea, essa raiz, como qualquer outra raiz, precisava estar dentro da terra, né? Eu tinha que plantar essa orquídea dentro da terra, colocar terra. Então eu imaginava que era dessa forma que plantava a orquídea e eu achava muito estranho, pessoal. Eu achava muito estranho quando as orquídeas, eu vi vídeos da Ana Paula, por exemplo, Lino, que ela falava no cultivo de orquídeas na pedra brita. Como eu achava estranho. E eu comecei a plantar. E olha que deu muito resultado, deu muito bom, pessoal, muitas florações. Estou mostrando para vocês algumas imagens de orquídea que eu tenho aí na pedra brita. E hoje, nesse replante, eu não vou fazer quase nada. Graças a Deus a minha orquídea está boa, ela está saudável. O que eu vou fazer é só eliminar a raiz que já está morta, que já está podre. Por quê? Porque dentro do vaso ele vai ficar em decomposição. E como é só um pedacinho, é só essa pontinha,
Outra coisa que a experiência, né, me explicou, me ensinou, eu aprendi. Sempre use alicate de poda. Eu usava antes tesoura, essas tesouras de papelaria, tesoura de costura, eu machucava as raízes, né? A tesoura de poda ela não faz. E sempre esterilize na chama de fogão ou no álcool. E você, eu só vou tirar aqui então a raiz que realmente está morta. Ó, essa aqui, por exemplo, ela está morta. Então, eu tiro. E acho que é só isso. Se você vai fazer um replante também, ó, aqui uma haste floral, vocês estão vendo? Era uma antiga haste floral. Eu vou cortar bem na base, ó. Cortei bem na base. Ficou dessa forma. Não tem muito o que tirar, vocês estão vendo? Outra coisa que eu aprendi, pessoal, e que foi muito interessante, até esses dias uma inscrita comentou, né, não se deve podar raízes. Não mesmo, pessoal. Eu também, sinceramente, não gosto de podar raiz, não. Eu tiro somente aquilo que já está seco, realmente não tem que fazer. Porque elas bifurcam. Aqui, deixa eu tentar encontrar raiz que tá, ó, essa aqui, por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar, ó. Aqui é uma bifurcação, vendo a minha unha. Ó, essa daqui também, ó. Olha quanta, é uma raiz, mas olha quanta bifurcação, bifurcando, tá vendo? Então as raízes, elas bifurcam. As raízes da orquídea, elas tendem a durar de 6 meses a 3 anos. É natural da orquídea Phalaenopsis ela trocar as raízes da sua orquídea. Então sempre tem esse ciclo. As raízes velhas vão morrendo e vão brotando raízes novas, né? Por isso que está vendo bastante ponteira nova, muita raiz nova aqui dentro. Então vamos fazer o replante. Eu vou usar a pedra brita, como eu já expliquei para vocês. Não tenho muito o que retirar aqui de raiz. Vou colocar um pouquinho aqui. Ó, faço uma camada, estão vendo? Deixa eu ter mais. O vaso não pode ser muito grande, tá? Eu vou ver se esse vaso tá bom ou se eu tenho que trocar um vaso maior. Ó, esse vaso eu vou colocar num vaso maior, pessoal. Deixa eu pegar outro vaso. Olha a diferença do vaso. É um vaso maior, tá bom? Mesma coisa, tem furos aqui, um vaso plástico. Eu vou apenas passar a pedra para cá. É natural que eu vou usar agora mais pedra, porque o vaso é maior. Então mais pedra no fundo do vaso. E eu vou acomodar a minha planta. A outra coisa que eu aprendi que foi muito bom. Se você pegar a sua orquídea, tirar do vaso e já plantar sem molhar antes, sem você molhar e hidratar essas raízes, elas vão ficar quebradiças. Normal que quebra um pouco de raiz no replante, é normalzíssimo. Mas com a raiz molhada, hidratada, vai quebrar bem menos, pessoal. Vai ser muito melhor. Então eu vou fazer o replante. Ó, forrei o vaso, pego a minha orquídea e coloco ela aqui dentro. Simples assim. Coloquei, agora vou completar com pedra brita. As pedras foram lavadas, para que não tenha resíduo de fezes de animais, poeira, cimento. E é pedra de construção, essa pedra que você constrói. Não é pedra de entulho, tá, pessoal? É pedra de construção. Você vai lá, pega, compra lá alguma, né? Ou compra ou pega do seu quintal, por exemplo. E eu vou fazer isso. Deixa eu chegar perto para você ver melhor. Ó. Estão vendo, ó? Eu vou colocar aqui. Acabou umas pedrinhas menores, mas não faz mal, porque tá bem por cima. As de baixo aqui são pedras maiores. Olha o vaso transparente. Outra coisa.
você consegue enxergar a raiz, estão vendo as raízes? Então você sabe, né, que a raiz da orquídea Phalaenopsis vai regar quando ela estiver branca, cinza. É sinal que a orquídea precisa ser regada. Quando ela estiver verdinha assim, ó, não precisa regar. Vocês estão vendo? Então o vaso transparente, ele me dá essa possibilidade, coisa que aquele vaso marrom ali não dava. Outra coisa que eu aprendi é não sufocar o rizoma. Isso aqui é o rizoma da planta, tá bom? Então eu não sufoco, eu não coloco, não vou entupir aqui de pedra. Eu vou deixar o rizoma livre, ó. Aqui já está bom de pedra, vocês estão vendo? O que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui para você ver. Só vou dar uma batidinha assim, ó, para acomodar melhor a raiz. E essa planta, pessoal, a Phalaenopsis, ela é monopodial, ou seja, ela cresce para cima, né, do seu rizoma. Mas o que é normal que aconteça? É natural que a própria orquídea, vocês viram aqui, ó, eu plantei ela de pé, tá vendo? Tá de pezinho. É natural que ela com o tempo faça isso aqui, ela tombe, né? A planta vai tombar um pouco mais, né? É natural isso, na natureza ela faz isso, ela vive assim. E eu aprendi com o Marcos Júnior, um canal muito legal, você deve conhecer, que essa história que aqui fica água acumulada é quase um mito. Ele falou que era mito. Gente, é verdade, sabe? Falta ousadia muitas vezes. Mas o que acontece? Eu rego, é difícil ficar a água aqui parada, tá bom? Mas se ficar, então, tô falando pra você que você tem que ter esse cuidado sim. Regou sua orquídea, tomou chuva, coisa assim, olhe sempre nesse miolinho, tá bom? É difícil, porque a água, geralmente ela cai aqui, ela escorre, né? É normal da planta. Mas se ficar, por exemplo, uma noite muito fria, e você regou, um exemplo de dia, não deixe água nunca aqui, porque daí vem aquela friagem, a geada, né? Nos estados mais frios, aqui em São Paulo, geia muito pouco, mas no sul geia muito mais. Daí sim, se der um frio muito forte, aqui vai congelar, aqui vai apodrecer sua planta. Então, sempre verifica isso, tá? Se caso ficar com água parada aqui nesse miolinho, você vai secar, sempre seque. A tendência é não ficar, mas se ficar, você vai secar, tá bom? Pega um papelzinho higiênico, algum papel e um cotonete e seca aqui dentro. A orquídea Phalaenopsis, ela precisa de adubação, pessoal. Eu não vou regar agora ela, porque já como eu expliquei para vocês, ela estava, como ela estava 30 minutos de molho na água para me ver o enraizamento, então eu não vou regar agora. E as pedras também são úmidas porque eu lavei as pedras agora há pouco. Mas eu preciso fazer uma adubação. O adubo que eu uso, estou perguntando, Cristiano, qual que é o adubo que você usa? Eu estou usando esse adubo, que é da Fertiplus, vocês estão vendo? Se você quiser, eu coloco na descrição depois o contato. É um adubo muito bom mesmo, estou gostando porque é um adubo líquido, tá bom? E aqui ele explica que ele tem vários tipos, ó, tem NPK, também tem magnésio, tem tudo uma mistura aqui dentro. Então são macro e micro nutrientes que a sua planta absorve. E aí que está o pulo do gato. Se você quer uma orquídea saudável como essa, com muito enraizamento, como eu falo sempre, pessoal, se a orquídea está com muita raiz, é sinal que ela está saudável. Isso daqui, ó, olha as folhas para vocês verem. As folhas estão lindas, estão vendo? Né? Fora essa que o caranguejo, com o caracol que veio, as folhas estão lindas, uma orquídea saudável. É porque eu faço adubação. No meu caso, semanal. Você vai sempre ler o rótulo da embalagem do produto que você comprou. Se é uma adubação foliar como o meu o que eu fiz? Aqui fala que é 4 a 5 ml para 1 litro de água. Então aqui está no borrifador, tá bom? E eu vou borrifar nas folhas, ó. É uma adubação foliar. Interessante, né? Mas como a planta absorve pelas folhas? Sim, ela absorve pelas folhas. Né? Tem a fotossíntese, aqui tem os estômatos, que são pequenos orifícios que a planta ela absorve nutrientes, sabe? Também ajuda um pouco na hidratação da planta, ó. E você vai fazer isso, essa adubação, na frente da folha e também no verso, atrás. Cuidado para não quebrar só, ó. E você vai adubar a sua orquídea. E também pode fazer essa adubação aqui na raiz, não faz mal nenhum, ó. Ó. Pronto.
adubando minha planta. Vocês estão vendo? Uma planta adubada. Para organizar melhor, pessoal, tem que ser meio... outra coisa que eu aprendi, tem que ser organizado. A orquídea Phalaenopsis, ela não é melindrosa, sabe? Ela é resiliente, ela é forte. Ela na natureza, ela passa por pancada mesmo. Ela toma chuva forte, daí já vem aquele ventão gelado, às vezes fica sem chover um tempo. Ela é forte, ela é resiliente. A orquídea Phalaenopsis, ela é natural do sul asiático, no mundo inteiro ela é cultivada e ela é forte. Não precisa de muita frescura, eu acho dessa maneira. Ela precisa sim que você cuide muito bem da rega, mão pesada, para com isso, regue só quando a raiz estiver realmente substrato seco, raiz ali esbranquiçada, certo, né? Aí você vai regar a sua orquídea. E se você nutrir a sua orquídea, gente, dá vitamina para ela, sabe aquele suco de abacate que você dá para o seu filho? Minha filha de 12 anos adora suco de abacate. Se você é uma vitamina, então dá para sua planta vitamina, que ela vai te recompensar com muitas flores, muitas, muitas e muitas. Estou mostrando para você as orquídeas da Pedra Brita e olha quanta haste floral. Agora no mês de março. Essas orquídeas que estão vendo, ela acabou de florir faz agora 2 meses e já está com novas hastes florais. Ela pode, a orquídea Phalaenopsis, florescer até 3 vezes ao longo do ano. E se você cuidar bem da sua orquídea, uma floração dela, pessoal, dura até 6 meses. Você vê, essa orquídea aqui, ó, ela está florida fazem 3 meses que ela está florida. E não há sinal que a flor vai acabar. Não há sinal. E é uma orquídea muito bonita. Se você se identifica comigo, gosta de plantas, se você a planta para você é para relaxar sua mente, uma semana cansada, curte o canal, compartilhe o canal. Se você chegou até aqui, eu quero trocar uma experiência com você, que eu sou pai de criança atípica. A minha filha tem autismo, então eu tenho uma criança autista. E eu acho que de certa forma o canal ele nos aproxima, né? Eu com a minha história e você com a sua história. Então assim, para mim, esse aqui é uma terapia muito grande, para que eu tenha disposição para cuidar da minha filha, sabe? É uma bênção, a minha filha é uma bênção, mas tem TDAH também, então tem uma hiperatividade, eu tenho 46 anos, então eu preciso estar, né? Eu com a minha esposa tem que estar bem disponível para a gente, né, gastar a energia da Isa, digamos assim. E a sua história, que você sabe qual é o que fez você gostar de plantas, né? O que fez você gostar de orquídeas? No meu caso, eu redescobri isso em mim, porque a minha avó sempre falava, a avó Carme, ela sempre falava que eu tinha o dom para cuidar da terra. E aqui eu tenho bastante coisa, sabe? Aqui no sítio eu mostro orquídeas, mas eu tenho bastante coisa. Tem suculentas, tenho a horta, tem outras plantas. Então assim, eu mostro orquídeas, mas tem bastante coisa que eu cuido aqui. E eu redescobri isso na pandemia. Porque a pandemia no escritório que eu trabalhava, eu não parei de trabalhar, eu tive que continuar trabalhando. E a orquídea, ela me ajudou, sabe? Ela me ajudou a ter uma mente melhor. Foi uma terapia realmente também para cuidar da minha filha, mais disposição, mais cabeça, sabe? Mais energia. É um passatempo. Todo sábado, 6 horas da manhã, eu chego aqui na chácara sozinho, 6 horas da manhã, fico até 10 horas da manhã, é uma rotina minha, né? Depois venho com a minha esposa ou com a família, mas essa rotina é minha, né? Eu me dou esse direito para cuidar das plantas. Então, se de alguma forma você se identifica comigo, se inscreva aqui no canal, tá bom? E vamos juntos plantar para a gente poder colher flores.